estou só fazendo um exemplo hipotético, levando em consideração uma característica aqui de interesse de melhoramento de eucalipto, diâmetro à altura do peito. Aí eu estou mostrando uma população aqui, ó, que eu fiz, uma população hipotética, né, com algumas plantas de eucalipto, e coloquei aqui as respectivas alturas do peito de cada planta dessa. Coloquei aqui, e aí o que é que eu fiz? Eu peguei esses valores aqui hipotéticos, né, de cada planta e tirei uma média e obtive que se eu colhesse essa população aqui, eu teria um diâmetro à altura do peito 11. Só que aqui no caso do melhoramento a gente quer aumentar essa média, né? O interesse nosso é sempre aumentar a média para otimizar nossas áreas de plantio. Aí o que foi que eu fiz? Eu selecionei dessa população aqui, ó, as mais produtivas e clonei, né? E aí, se essa informação aqui fosse integralmente transmitida, né, ó, 14, 16 e 15, a nossa nova média, né, a média da população melhorada, né, seria 15. Entendeu? Você entendeu isso aí? Até agora? Entendi, professor. Agora sim. Pronto, beleza. Aí, por que eu falei se fosse integralmente transmitida? Porque, porque é o seguinte, ó, esse diâmetro à altura do peito, todos esses diâmetros à altura do peito aqui, eles são o fenótipo. Isso aqui é o que eu estou enxergando, é o que eu estou colhendo. Isso aqui é valor fenotípico. É fenótipo. Vou escrever aqui. Fenótipo. Isso aqui é fenótipo. O 14, o 16, o 15 são fenótipos, né? E a gente viu que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, né? Mais o ambiente. Então esse 14 é isso aqui, ó. Mas será se ele produziu 14 porque ele tem um bom genótipo ou se é porque ele caiu numa mancha de solo boa, né? Então nós temos que levar isso em consideração na hora de fazer esse cálculo de melhorar a população. Ou seja, não é só selecionar e passar para a geração seguinte e obter uma média de 15, porque nós não sabemos se esse 14, esse 16, esse 15, eles irão se manter integralmente para a geração seguinte. Por quê? Porque nós colhemos com base no fenótipo, mas nós não sabemos qual é a real representação do genótipo para esse efeito e nem do ambiente, que é o que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, o raciocínio da nossa aula é esse. Nós vamos calcular ganho por seleção, só que nós vamos ter que levar em consideração o quanto que é genótipo e o quanto que é ambiente. É isso que é isso que nós vamos fazer. Nós temos uma população com a média nós temos uma população com a média original, que vamos começar até a colocar o símbolo aqui, ó. Aqui, média. Esse aqui, média original. E esse aqui é a média dos selecionados. Esses termos e não discutir todos eles, viu? Então, para exemplificar o que a gente está fazendo aqui, nós vamos trabalhar com esse banco de dados aqui, ó. Esse banco de dados que nós vamos trabalhar agora, ele está no livro do professor Ramalho, viu? Do Genética Agropecuária. Quem quiser depois pode ler lá. Essas informações estão todas lá. Então aqui vamos ler aqui esse exemplo. Inicialmente vamos utilizar a parte dos dados obtidos em eucalipto por uma empresa privada referente ao diâmetro das árvores, à altura do peito, DAP, aos 78 meses de idade. As árvores da população foram oriundas de sementes e intercaladamente foram colocadas plantas clones. Vamos já dizer o que é que isso aí significa. O diâmetro, a média e a variância dos clones das árvores da população são apresentados na tabela abaixo, né? Então, o que é que foi feito, pessoal? Eu vou também representar isso aqui para vocês. Ó. O que foi feito aqui, ó?
eu vou representar aqui de linhas, ó, ele pegou 100, acho que aqui são 100, deixa eu olhar aqui, são 100. Foi o que ele fez, ele pegou 100 sementes de eucalipto, né, e plantou, e aí ele pegou um clone e colocou intercalado, ó, com plantas oriundas de semente. Deixa eu fazer aqui logo espaçado, que aí depois eu vou só preenchendo. Aqui. O que foi feito? Ó? Ele pegou 100 sementes, né, e plantou intercalada com um único clone. Ó. Isso aqui são plantas clonadas, ou seja, ó, se aqui elas são oriundas de semente, a variação aqui, ó, entre elas, tanto genética como de ambiente. Essas aqui, ó. Aqui, a variação tanto genética como de ambiente. Plantas oriundas de semente. Genética e ambiental. Os clones, eles são todos iguais geneticamente. Então, a variação que a gente observa entre as plantas de clone, elas são todas de origem ambiental. Tudo bem? Então, se eu fosse representar aqui, ó, é como se as plantas oriundas de semente, né, elas fossem essas plantas aqui, ó. Existe uma diferença aqui genética entre elas, ó. Né, elas possuem genótipos diferentes. E os clones, eu vou colocar aqui hipoteticamente que os clones são todos azão azinho, né? Então a gente consegue clonar as plantas e aí elas são todas iguais geneticamente, né? Então, se elas são todas desse genótipo aqui, a variação que existir no campo lá de produtividade é devido a efeito ambiental, já que a genética delas é igual. E as plantas oriundas de semente, né? Elas têm efeito tanto do genótipo quanto do ambiente, porque elas têm diferentes genótipos. Então o experimento que foi montado foi esse aí. E aí, ele, após fazer o plantio, deixa eu ver se está gravando aqui, está gravando. Após fazer o plantio, né, dessas 100 sementes, ele obteve, né, ó, os valores dos diâmetros à altura do peito, ó. Esses valores aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Aqui, ó, vou ler aqui o título. Ó. Diâmetro à altura do peito de árvores de uma população de eucalipto, né? Obtida em Bocaiúva, Minas Gerais. Aí aqui, ó, nós temos o número das plantas. Planta 1 foi 10,50. Planta 2, 13,37. Planta 3, 7,32, né? E assim por diante, ó. Né? Ele obteve a altura do peito dessas plantas. O que é que nós queremos fazer aqui nessa questão aqui, ó? Nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer aqui na aula, para poder entender os conceitos que a gente está aplicando, vamos selecionar plantas com DAP maior que 15 centímetros, viu? Então, observe que no nosso banco de dados aqui, ó, tem diâmetros à altura do peito 10, 13, 12, 10, 5, 4. O que é que a gente quer, né? Ó? Essa população aqui, ela tem média 11,3, ó. A média original dessa população aqui, ó, oriunda do diâmetro à altura do peito dessas 100 sementes, é 11,3. O que é que nós vamos fazer aqui? Eu estou propondo esse exemplo aqui hipotético, né? Na verdade é o mesmo exemplo do livro, de nós selecionarmos as plantas que tem DAP, né,
maior que 15. Né, ó. Quantos maior que 15 centímetros. Ou seja, é isso aqui que nós vamos fazer, ó. Nós temos uma população inicial, que é essa população aqui, ó. E vamos selecionar plantas que tem o diâmetro da altura do peito maior que 15 e verificar qual a nova média da população oriunda dessa seleção. É isso que nós vamos fazer. Nós temos uma população original, vamos fazer a seleção e ver qual a média melhorada da população após a seleção.